Oi, eu sou Ida Trauplitke, consultora em organização, e hoje estou aqui para mostrar para vocês a minha tabela de temporalidade. O que é isso, Edel? Lembro que nas últimas semanas eu mostrei para vocês a organização dos meus arquivos pessoais, como que eu faço a organização de cada um deles. E a tabela de temporalidade é uma ferramenta essencial que a gente precisa ter dentro do nosso arquivo, de qualquer arquivo, para conseguir definir o tempo de guarda dos documentos em cada arquivo diferente. Então vamos recapitular um pouco o que a gente viu nas últimas semanas. Então, eu mostrei para vocês o meu arquivo corrente, como que eu organizo o arquivo corrente, aqueles documentos que estão mais próximos da nossa mesa de trabalho, comprovantes de pagamento, documentos, itens que a gente precisa acessar com maior frequência. Então, arquivo nesse meu arquivo corrente, né? No meu arquivo intermediário, são aqueles documentos que nós guardamos por um tempo de guarda um pouco maior, para fins de comprovação, de direitos, de fins financeiros, enfim. E materiais que a gente quer guardar por um tempo um pouquinho maior. Então, ele é um arquivo um pouquinho maior do que o corrente, né? E o arquivo permanente é o outro arquivo, é aquele arquivo de memórias, de recordações, de lembranças, de coisas que a gente quer guardar para evidenciar a nossa história, a nossa vida, e também tem a ver com documentos, muitas vezes certidões, certificados, diplomas, coisas que evidenciam, assim, fatos da nossa vida. Qual é o caminho que os arquivos fazem, então, nesse nosso arquivo? Eles são produzidos no arquivo corrente, né? E desse arquivo corrente, eles podem ir para onde, nesse arquivo corrente? Quando eu for avaliar os documentos ali, eu posso estar considerando alguns deles como lixo e vou descartar eles diretamente no meu arquivo corrente. Como alguma lembrança que eu guardei, não quero mais guardar, achei que eu ia transferir para o meu permanente, mas não quero transferir, ou algum documento que eu posso guardar ali só por um ano mesmo, posso depois descartar, então eu já posso fazer esse descarte aqui mesmo. E no intermediário, são documentos que eu vou guardar por um pouco mais de tempo, mas também o destino deles depois vai ser o lixo, né? Depois de um certo período, quando finaliza o tempo de guarda dele. Mas como que eu vou delimitar esse tempo de guarda? Se vocês lembram como que eu organizava meus arquivos antes, eu vou deixar o link aqui também no post do blog, como que eu organizava eles anteriormente. Eu tinha um índice aonde eu colocava, então, esses 3 arquivos e delimitava o conteúdo de cada um deles. E nesse próprio índice eu já colocava o tempo de permanência que eles teriam no arquivo corrente, e a maioria deles ficava aqui por todo o tempo, né? E depois eu já transferia diretamente para o lixo. Nem guardava, nem transferia ele para o meu intermediário. O intermediário ficava um pouco reduzido, acabava abrigando tudo aqui, armazenando tudo aqui, e o intermediário então também, depois de um certo tempo, ia para o lixo. Mas eu fazia uma gestão um pouco diferente, diretamente nesse índice. Se o arquivo é um arquivo pequeno, não é um arquivo muito grande, como naquela época era, considerava ele bastante reduzido, funcionava legal. Eu conseguia gerenciar muito bem. Mas, quando a gente fala em arquivos, a gente precisa considerar a tabela de temporalidade, porque ela facilita muito a nossa vida. Vocês vão ver o que ela vem a ser. Então, essa tabelinha, que é a tabela de temporalidade, fiz só um desenho assim para a gente imaginar, é essa ferramenta de gestão que a gente vai ter para conseguir delimitar o tempo de guarda, então, dos nossos documentos em cada arquivo, saber a localização dele, a categoria que ele se enquadra, o tempo de guarda e todos esses itens, certo? Isso vem a ser a nossa tabela de temporalidade, ok? Então, eu fiz aqui atrás desse, vamos tirar esse quadrinho daqui, aqui eu tenho a minha tabelinha, ó. Eu imprimi ela, eu tenho ela lá no computador, mas eu imprimi ela, coloquei dentro de uma pastinha L. Então, ela fica aqui. Quando eu preciso consultar alguma coisa, ela fica aqui nesse suportezinho da Dell, né? E fica fácil de conseguir localizar, não precisa acessar o computador para estar localizando. Então, é importante ter uma cópia, né, em mãos. Às vezes não precisa ligar o computador só para localizar alguma coisa. Então, a gente vai lá para o computador e eu vou mostrar para vocês como que é essa tabela mais de pertinho, tá bom? Então, essa é a minha tabela de temporalidade do arquivo pessoal. Aqui eu coloquei a revisão número 0. Em 15 de agosto desse ano. Então, eu estava trabalhando nos meus arquivos, na reorganização deles e finalizei eles perto aqui desse tempo aqui. Deixei essa data aqui, então, como uma referência.
Então aqui eu escolhi uma categoria que tem diversas categorias, então na minha planilha. Tem a categoria carro, cartão de crédito, documentos pessoais, lembranças, MEI, pessoal, enfim, diversas categorias diferentes, né? E então eu escolhi a categoria casa para mostrar para vocês. Aqui nessa categoria casa eu defini assim como subcategorias: pagamentos de contas de consumo e compra e casa também. Então aqui tem, por exemplo, contratos e comprovantes de pagamentos de conta de água, luz, telefone, né? Também esses documentos, então, estão na pasta 4 do arquivo corrente. Lá elas ficam por um ano. Depois eu deixo por mais um ano no arquivo intermediário, na caixa número 10, que eu mostrei também para vocês. E no permanente, então, não vem nada para cá. O destino dela final é o descarte, certo? Aqui, então, na segunda linha, a gente tem as notas fiscais de bens de consumo da casa e do home, tanto do home quanto do office, apesar de eu lá separar um pouco. Aqui, então, tem casa, home office. E então tem a pasta 4, mesma coisa, na mesma planilha. E o tempo que eu coloquei aqui foi até o prazo de garantia, então eu guardo até realmente o prazo de garantia. Depois não é necessário guardar ou pelo tempo, como eu coloquei uma observação aqui, guardar durante a vida útil do produto. Deixa eu diminuir um pouquinho, tá? Guardar durante a vida útil do produto. Então, outro item aqui da casa, manuais e garantias, equipamentos, home office. Então, também estão na mesma pasta. Elas ficam ali por um ano, depois vão para a caixa número 10, que é o prazo de garantia. Geralmente, se você precisar de um manual, você vai recorrer a ele, geralmente no primeiro ano. Depois é mais difícil, se der algum problema. Então, você vai consultar ele lá no intermediário. E também mantive aqui como observação guardar durante a vida útil do produto, certo? E o seguro de residência, eu já transfiro diretamente para o arquivo intermediário, onde fica por um ano. Porque todos os seguros estão no arquivo intermediário. Seguros de casa, de carro, todos os seguros estão ali. Eu coloco diretamente lá no arquivo intermediário os seguros, não deixo aqui no arquivo corrente, tá? Poderia ter deixado aqui, mas eu escolhi fazer assim. Porque a grande maioria dos itens estão lá, né? Os comprovantes de pagamento do seguro estão ali. Fiz assim dessa forma. Poderia ter deixado aqui? Poderia, mas eu preferi deixar assim. Porque provavelmente eu vou guardar por mais um tempo, né? Não somente um ano. Um ano após a vigência, um ano após o valor da vigência. Então, eu coloquei como observação. Vou guardar um ano ainda, né? Após isso. Então, eu já deixei direto lá para não ter que transferir e depois ficar guardando. Eu preferi fazer assim, certo? Foi um exemplo somente. É bem pessoal, realmente, a gente pode definir isso bem diferente. A gente pode manter esses documentos totalmente aqui no corrente, mas como no meu corrente não é muito grande, eu não tenho muito espaço, eu preferi deixar mais pra cá. Pelos feedbacks que eu recebi, as pessoas que assistiram os vídeos gostaram bastante, já se inspiraram especialmente no arquivo de memórias, gostaram muito das minhas caixinhas, né? E eu tenho certeza que eu movimentei um pouquinho aí esse assunto e provavelmente alguém começou a mexer no sua papelada e dar uma organizadinha, né? Vocês não estão me mostrando as fotos, mas eu sei que vocês estão mexendo aí nas coisas de vocês. E essa é a ideia mesmo, tá? Esclarecendo isso para que as pessoas possam realmente conseguir fazer isso realmente nas suas casas e organizar um pouco mais essa área tão importante, né? E não podemos deixá-la de lado também nas nossas casas. Agora, cuidado, pessoal, atenção, não saem por aí comprando um monte de caixas plásticas da Ordene para organizar a sua papelada, o seu arquivo de memórias, achando que vai ser a solução para os seus problemas, e também um monte de caixas de arquivo ou pasta suspensa, achando que vocês vão conseguir organizar tudo perfeitamente. Cuidado, em primeiro lugar, é importante você analisar a sua documentação, fazer o descarte do que você tem que fazer, não acumular demais. Isso é muito importante. Então, eu quero deixar aqui também um recadinho para você. Se você gostou dessa série de vídeos, se você gostou da minha organização, como que eu fiz, como eu mostrei para você, saiba que você também pode ter um arquivo assim personalizado, de acordo com a sua necessidade. Então, para isso, eu ofereço a consultoria online em organização. Você pode estar conversando comigo, a gente pode estar trocando ideias, conhecendo o seu espaço e te dando a sua inspiração realmente que você precisa adaptar à sua realidade, não à minha realidade. O que eu mostrei é como funciona para mim. E para mim já mudou várias vezes, não é já sempre assim. Né? Então é uma experiência pessoal minha que eu mostrei realmente como que eu faço.
e eu posso ajudar você a fazer do seu jeito aí na sua casa. Então, fique atento à consultoria online e organização e entre em contato comigo se você tiver interesse que eu esteja lhe ajudando nessa missão aí, nesse desafio que não é nada fácil, mas é muito gratificante, ok? Você pode estar entrando em contato comigo pelo e-mail transformandoespaços@gmail.com ou através do formulário do blog, que eu vou estar recebendo então a sua solicitação, seu e-mail, seu contato, e a gente vai estar começando a conversar sobre esse assunto, ok?